Olá, eu sou a Maria Clara e para começar o nosso bate-papo de hoje, fica a pergunta: você sabe qual é a real importância de uma microbiota saudável para o bem-estar geral dos nossos pacientes? Se essa resposta não veio de imediato, fica tranquilo, porque ao longo do episódio vamos esclarecer essas e várias outras dúvidas sobre esse ecossistema complexo e fascinante que habita o intestino dos pets e desempenha um papel essencial na saúde deles. Para conversar sobre esse tema, a doutora Mariana Porsani está com a gente hoje. Ela é médica veterinária com residência em Clínica Médica de Pequenos Animais pela UFLA, mestre e doutora pela UFLA e FMVZ USP, respectivamente, atua no atendimento nutricional em São Paulo, é sócia fundadora da NutriCare Vet e do software Diet Lab. Atualmente é professora e coordenadora da pós-graduação de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos da Anclivepa São Paulo, pós-doutoranda da Unesp Jabuticabal e membro da SB NutriPet. Olá, doutora Mariana! Seja muito bem-vinda ao VetSmart. Oi, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Nós que agradecemos a sua presença. E doutora, para começar assim, com o básico, o que é exatamente a microbiota intestinal? Microbiota intestinal são micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal. Eles têm diferentes concentrações, dependendo do segmento do intestino e diferentes espécies, ou se o animal tem alguma doença ou não. A gente sempre fala de bactérias, mas também a gente pode ter presença de fungos e vírus também presentes no trato gastrointestinal. Perfeito. E por que ela é tão importante para a saúde geral do pet? E a gente pode dizer que ela atua como uma linha de defesa imunológica? Sim, porque o intestino, né, ele é muito importante quando a gente está falando de imunidade do animal. Então, o intestino saudável, como consequência, o sistema imunológico vai estar funcionando bem, e aí é por isso que a gente tem que focar tanto na saúde intestinal, né? Então, existem bactérias no trato gastrointestinal, como a gente já disse, boas e ruins. Então, o nosso objetivo para cuidar dessa microbiota intestinal é que a gente tenha uma concentração maior de bactérias boas do que de bactérias ruins. É muito importante, né, ter esse equilíbrio. E quais são as principais bactérias simbióticas da microbiota? Então, existem diversos gêneros dessas bactérias, mas as principais são Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobactérias, Fusobactérias e Proteobactérias, né? Tem um nome complicado, mas dentro delas tem vários gêneros, né? E às vezes quando a gente está falando de um probiótico, já vou me adiantar, às vezes a gente já coloca um gênero específico dessa bactéria. No trato gastrointestinal, no intestino, elas vão ter uma série de funções. Então, elas auxiliam na degradação de fibras, algumas elas trabalham na degradação de carboidratos, outras de proteínas. Então, a alimentação tem muita influência nessa microbiota intestinal. Se o animal consumir uma quantidade muito grande de carne, ele vai ter a prevalência de um tipo de bactéria específica. E às vezes, por alguma doença específica, ter esse excesso dessa bactéria não é legal. Então, já adiantando, quando a gente for falar de modulação intestinal, como elas atuam na degradação, no aproveitamento com alguns alimentos, às vezes a gente escolher alguns alimentos específicos vai ajudar a gente também a modular essa microbiota intestinal. Perfeito. E essa composição da microbiota, ela é igual tanto para cães quanto para gatos? Não, ela é diferente e, na verdade, a gente ainda engatinha um pouco com esse conhecimento, né? Tem vários trabalhos que eles abordam qual que é o normal. Então, para a espécie, para depois a gente começar a estudar para diversas doenças. Então, a gente já sabe hoje em dia que tem diferença para cão, para gato, para filhote, para adulto, para idoso, para animal que tem atopia. Até tem uma modulação específica que eles estão desenvolvendo. Eles, quando eu digo estão desenvolvendo, vários estudos estão sendo feitos. Então, o animal que tem alergia alimentar também, ele tem uma microbiota. Quando ele tem uma enteropatia crônica, ele pode ter prejuízo nessa microbiota e assim vai
para várias doenças. Então, agora, o que os trabalhos estão dando ênfase é em entender como que é essa microbiota do doente para a gente conseguir modular. Se a gente não entender como é uma microbiota saudável e não entender como é ela doente, né, dependente da doença, a gente não consegue fazer essa modulação. Por isso que às vezes a gente tem vários mitos que estão surgindo, né? Tem algumas coisas básicas que a gente pode fazer para deixar a microbiota mais saudável, mas tem coisas muito específicas, principalmente quando a gente fala de probiótico, que a gente ainda não sabe. Então a gente ainda está estudando. Ah, é sempre bom, né? Porque senão não consegue dar o direcionamento que o paciente precisa. Exatamente. E a gente pode dizer que essa microbiota ela é um sistema dinâmico que altera com o tempo, conforme idade, ambiente e alimentação, ou ela se mantém estável o tempo todo? Infelizmente, ela não se mantém estável, né? Porque às vezes a gente precisa modular e tem animal que ele faz transplante fecal para mudar essa microbiota também, e ela não se mantém estável, às vezes precisa refazer, né? E algumas coisas podem prejudicar essa microbiota, por exemplo, o uso de antibiótico. Então, acontece bastante em paciente que tem alteração de pele e alteração gastrointestinal, às vezes eles usam frequentemente antibiótico. E aí isso leva a uma disbiose, que é uma consequência da microbiota estar em prejuízo, ou seja, uma presença maior de bactérias que são ruins e as bactérias boas elas diminuem. Então, o antibiótico ele faz isso. Então, pode modificar se o animal faz uso de antibiótico, por exemplo. E existem mais fatores externos que podem influenciar essa microbiota? Sim, a alimentação tem bastante influência, então se o animal come dieta caseira, ou se ele come dieta crua, ou se ele come uma dieta cozida, ele vai ter uma microbiota diferente. E existe algum fator interno do próprio organismo do pet que pode desequilibrar esse sistema? Pode sim levar até a desbiose. Então, é isso que eles estão estudando hoje em dia. O que está acontecendo com essa microbiota nas determinadas doenças? Então, a gente pode ver no paciente atópico que ele tem um desequilíbrio de algumas bactérias que promovem a liberação de ácidos graxos de cadeia curta, né, que vão levar a uma saúde intestinal. Então, no cão atópico, eles têm um pouquinho diminuído. Nos animais com enteropatia crônica, também eles têm esse desequilíbrio. Nos animais obesos também. Então, sim, as doenças influenciam muito na microbiota intestinal. Certo. E como você falou, doutora, hoje a gente sabe, né, que determinados ingredientes, eles funcionam como moduladores da microbiota e ajudam a manter o equilíbrio, prevenindo as disbioses. Você pode nos dar alguns exemplos desses ingredientes? As fibras são as queridinhas, né, então o Foz ele fermenta bastante no intestino, e aí auxilia também nessa liberação de ácidos graxos, cadeia curta, que são benéficos. Então, essa fermentação auxilia que o trato gastrointestinal fique com um pH adequado, então um ambiente adequado para as bactérias boas viverem. Então, nada mais é que as fibras, elas são uma comidinha para as bactérias boas sobreviverem. Ela vai manter o ambiente estável. Porque às vezes as pessoas ficam querendo colocar muito probiótico, que são as bactérias, num ambiente que não tá legal. E aí elas vão morrer. Então as fibras, elas vão ajudar a manter a saúde intestinal. O MOS é meu queridinho também, porque o MOS está presente, né, em diversos alimentos comerciais, mas ele ajuda a modular, né, o sistema imunológico. É um prebiótico bem interessante, o FOS e MOS, eu gosto bastante deles, eles auxiliam bastante na saúde intestinal. E você pode explicar para a gente, doutora, qual a diferença de prebióticos e probióticos e se eles têm funções complementares? Sim, então os probióticos são aquelas bactérias boas que eu falei que tem diferentes filos, diferentes gêneros. Então, são os gêneros específicos que a gente vai colocar em cápsula ou às vezes no alimento e vão ser fornecidos para o animal. Só que se o trato gastrointestinal não tiver ok, não tiver hábito, não tiver saudável, não tiver com pH adequado, meio adequado e com substratos suficientes, que seria a comidinha das bactérias, elas vão morrer. Então, por isso que a gente faz esses dois juntos. O pré-biótico, que são as fibras, principalmente, que vão levar, que vão promover a saúde intestinal, o pH adequado e os substratos para as bactérias benéficas sobreviverem. Então, resumindo de uma forma não muito técnica, os pré-bióticos são as comidinhas para os probióticos, que são as bactérias saudáveis. Então, eles vão favorecer o crescimento das bactérias saudáveis. Por isso que é bom a gente utilizar
utilizar os dois. Perfeito. E falando especificamente sobre prebióticos, que são presentes em algumas dietas comerciais. Quais são os principais tipos e como eles atuam no intestino do pet? É o FOS, o MOS, a inulina, né? Elas têm a capacidade de fermentação diferente. O FOS é o que fermenta mais, mas todas elas vão estimular, então, o pH ideal do intestino, bactérias benéficas, um ambiente propício para elas. Certo. E essa diferenciação, né, fosmose, inulina, elas influenciam na escolha e na indicação do médico veterinário conforme a necessidade do paciente? Sim, num animal saudável é legal que tenham as duas, pelo menos, ou inulina, MOS, FOS. O MOS atua bastante na imunidade, então quando a gente está pensando num animal saudável, é legal a gente escolher uma ração que tenha MOS, que tenha FOS, pensando numa saúde intestinal. Então é bem interessante. Quando a gente está falando de um paciente que tem enteropatia crônica, a gente precisa modular esse intestino, eu acabo fazendo uma prescrição de MOS e FOS, às vezes até mais alta do que tem na ração. Mas aí a gente está falando de casos específicos de um animal doente, diferente de um animal saudável. Certo. E um animal que já consome uma dieta que já contém prebióticos na fórmula, a gente pode dizer que ele está mais protegido contra desequilíbrios da microbiota, como diarreias ou distúrbios digestivos? Ah, sim, porque a microbiota dele tá saudável, né? Então ela acaba ficando mais protegida. Obviamente que ele também pode se infectar de alguma doença, assim. Se ele fizer uso de antibiótico, ele também vai ter desbiose, mas talvez demore um pouquinho mais para essa desbiose, porque esse trato gastrointestinal tá saudável. E aí, o que acontece? Quando o nosso paciente ele vai ter que fazer uso de antibiótico, a gente já pode pensar isso e trabalhar junto, né, com pré e probiótico, junto com o uso do antibiótico, pra gente acabar prevenindo essa desbiose. Eu tenho uma cachorrinha aqui, ela teve que fazer o uso de antibiótico por um tempo prolongado, eu já sabia, já fiz pré e probiótico junto, e assim ela não teve alteração. Então é importante a gente saber, quando a gente vai fazer uma prescrição de antibiótico, que isso pode levar como consequência a desbiose. Então, a gente faz uma prevenção, é melhor do que a correção, que às vezes a correção, o animal tem uma desbiose tão grande. Eu tinha um paciente que ele fazia uso crônico de metronidazol. Hoje em dia, a gente sabe que metronidazol leva a uma desbiose bem importante. E ele fez uso muitos anos com metronidazol. E aí ele tinha uma desbiose tão importante que ele fez transplante fecal, 3 sessões ainda não foi suficiente, ele teve que fazer 6 sessões de transplante fecal e ele tá ótimo agora, mas ele tinha uma desbiose bem importante. Então, existe diferença no grau de desbiose, que a gente chama de índice de desbiose. Então, ele só é feito na Universidade do Texas, mas aqui no Brasil a gente já consegue enviar, que ele vai ter um índice do desbiose, o tanto que está ruim. O índice desse cachorrinho era bem grave, então ele teve que fazer 6 transplantes fecais. Normalmente, acaba fazendo 3 vezes, né, o procedimento. Então, existe diferença. É melhor prevenir do que remediar, né, Sim, com doutora? certeza. E existe algum grupo de pacientes que se beneficia ainda mais do uso contínuo de prebióticos, como cães idosos, animais convalescentes ou com distúrbios digestivos recorrentes? Sim, todos esses que você perguntou. Na verdade, qualquer animal que tenha alguma doença que tenha problema com a imunidade, ele se beneficia com o uso de prebióticos, principalmente o MOS. E animais doentes, né, principalmente com enteropatia crônica, manter a saúde intestinal é benéfico para esses pacientes. Perfeito. E do ponto de vista preventivo, como o uso de dietas com prebióticos pode contribuir para o bem-estar geral e longevidade do pet? Ah, com certeza, se a gente escolher um alimento comercial que tenha prebiótico, já é um plus, porque assim, qualquer alimento comercial que é destinado para a espécie e destinado para a fase de vida, ele é completo. Então, ele vai atender às necessidades que o animal precisa. Agora, ele ter um pré-biótico é um plus. É a mesma coisa que você ter um carro normal sem ar-condicionado. Ele atende suas necessidades, te leva para o lugar. Agora, se você tiver um carro com ar-condicionado, ele vai te levar nos lugares, mas sem você passar calor. Então, é a mesma coisa quando a gente está pensando em um alimento comercial balanceado com bons ingredientes e com pré-biótico. Ele vai atender as necessidades assim como o outro, mas ele vai levar um plus, uma saúde intestinal, uma fermentação intestinal legal e adequada para esse pet.
Então, doutora, você está me dizendo que ter uma fórmula com alimentos funcionais e prebióticos é interessante para a saúde do animal, como a Quatri? Sim, a Quater eles pensam na saúde intestinal, então tentando deixar uma microbiota intestinal mais saudável, então eles têm ingredientes, de alta qualidade, com uma boa matéria-prima, né, para ter um bom aproveitamento, e eles também utilizam MOS na sua formulação para ajudar na saúde intestinal. Perfeito. E na sua visão, quais são os principais benefícios de oferecer uma ração que já traz prebióticos na composição em comparação a uma dieta sem esse tipo de aditivo? Ah, existem vários benefícios. Primeiro, custo-benefício, né? Você vai ter que alimentar o animal. Se você já conseguir alimentar com um alimento que tenha tudo, não precisa ficar fornecendo cápsula ou adicionando fibra, é muito mais fácil. E é uma coisa que o responsável pelo animal e o veterinário não precisam se preocupar fazendo um monte de cálculos igual a gente da nutrição faz. Então, você prescreve um alimento de qualidade e você já sabe que vai estar favorecendo a microbiota intestinal do paciente saudável. A gente deixaria essa suplementação quando a gente está falando de doente, mas como prevenção e para a saúde intestinal, é bem interessante a gente escolher um alimento que já tenha essa composição. Doutora, então a maioria das linhas da Quatri contam com alimentos funcionais e prebióticos? Sim, o MOS está presente e os alimentos selecionados de qualidade, de alta digestibilidade e aproveitamento estão presentes também. Ah, que ótimo, né? E nos últimos anos, a literatura, ela tem mostrado como os prebióticos ajudam a favorecer o crescimento de bactérias benéficas, aumentar a produção de ácidos graxos de cadeia curta e até reduzir a inflamação intestinal. Na prática clínica, como o veterinário pode se beneficiar desse conhecimento na hora de prescrever uma dieta funcional? Na hora de prescrever uma dieta funcional, é importante que eles escolham um alimento comercial, principalmente que não demanda um conhecimento específico de nutrologia, como uma dieta caseira, por exemplo, mas que tem esses alimentos funcionais. Então, a gente já falou de FOS, de MOS, inulina. Então, são ingredientes que vocês podem olhar na lista de ingredientes, que é interessante vocês escolherem um alimento comercial que tenham esses ingredientes para ajudar com que o animal tenha uma saúde intestinal. Então, essa é uma forma bem legal de prevenir qualquer tipo de desbiose para eles receberem uma alimentação adequada e balanceada. Perfeito, muito obrigada pela nossa conversa, doutora. Muito obrigada pelo convite e estou à disposição. Qualquer dúvida. Nós que agradecemos. Obrigada. Este episódio tem o patrocínio da Quatri e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá, você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.